A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio a gente poder abrir a palavra de Deus. Que alegria. Que alegria para mim é pregar a palavra de Deus. Quando eu fico uma semana fora, parece que faz um ano que eu não faço isso. E é maravilhoso. O pastor Wagner transmitiu o recado de alguns de vocês. Alguns de vocês perguntaram para ele, mas e aí? Você vai vir com o chicote também ou você vai pegar leve com a gente? Ele falou, não, eu vou ir mais devagar. Mas eu voltei. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Malaquias. Nós vamos ler a partir do capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 12. Apenas poucos versículos. Mas, meus irmãos, de antemão, eis que vos advirto, essa vai doer. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. E antes de nós lermos, eu gostaria de convidar você mais uma vez à oração. Senhor, que alegria é abrir a sua palavra. Essa palavra que certamente nos confronta, que certamente nos machuca e faz doer, mas para o nosso bem, para que sejamos curados, para que sejamos transformados, para que sejamos mais parecidos com Cristo, nosso Senhor. Então, Pai, agora eu oro a Ti que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que o Teu Espírito venha nos iluminar agora, para que possamos entender a Sua palavra, e que a Sua palavra, Senhor, glorifique o Teu santo nome. Que a Sua palavra, Senhor, alimente o Teu povo. Que a Sua palavra nos transforme a todos. Faça isso, Senhor, para o louvor da Sua glória, através da exposição da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao tesouro do templo, ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra de Deus. Meus irmãos, esse é um de muitos, mas é um dos textos mais mal interpretados de toda a Escritura. Porque muitas vezes você pensa que eu vou chegar aqui agora, eu abri o texto, eu acabei de ler o texto, e nós pensamos que esse texto está falando sobre dinheiro. Mas esse texto não está primariamente falando sobre dinheiro. O texto está falando sobre o nosso coração. É por isso que o título dessa mensagem é uma pergunta: qual é o Deus que você está realmente adorando? Quem é o seu Deus? A disputa agora que nós temos aqui, a quinta disputa, nós já vimos 4 delas no livro de Malaquias,
Nós estamos agora na 5ª disputa. Então, nós olhando superficialmente, parece que isso aqui é uma questão de dinheiro, quando na verdade é uma questão de adoração, é uma questão de confiança. Como eu já disse nas outras pregações, no contexto histórico do livro de Malaquias, e eu não quero me delongar aqui, porque eu já falei sobre isso, mas você sabe que eles voltaram, esse povo voltou do cativeiro da Babilônia, 100 anos já se passaram desde que eles voltaram, o templo foi reconstruído, eles tinham então os sacrifícios, eles tinham então as festas, eles tinham então os rituais da religião, que eles cumpriam, e eles faziam, como nós vimos, faziam bem meia boca, faziam o mínimo necessário para poder cumprir com aquilo que eles tinham que fazer, e nada mais que isso. Mas esse povo, depois que ele volta do exílio, eles abandonaram toda a sua idolatria, porque eles entenderam para onde que a idolatria os levaria. Mas mesmo assim, eles continuaram adorando os deuses do seu coração, mesmo que não agora externamente com ídolos de metal, ídolos de pedra, ídolos de madeira, mas eles continuavam adorando os ídolos do seu coração. E essa passagem, ela vai expor tudo isso aqui. Então, não pense que nós vamos falar de dinheiro, porque essa passagem não é primariamente sobre dinheiro, é sobre adoração, é sobre devoção, é sobre aonde está o nosso coração. Deus usa o dinheiro, ou Ele fala de dinheiro aqui, apenas com um propósito: deixar claro, revelar os nossos ídolos. É por isso que Ele vai falar aqui sobre dinheiro, e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês aqui nessa noite. Versículo 6, então, de novo: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Você se lembra que no capítulo 1, na primeira parte, antes de qualquer disputa, antes de qualquer coisa, Deus fala: eu sempre os amei. E eles respondem: como assim o Senhor nos amou? Se o Senhor nos amasse, nós não estaríamos nessas circunstâncias, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Se o Senhor nos amasse, nós não estaríamos nessa situação precária de sofrimento que nós temos enfrentado. Então eles olhavam para as suas circunstâncias, eles olhavam para os seus sofrimentos, para as suas adversidades, e eles concluíam que Deus não os amava. Então, lá desde o capítulo 1, quando Deus fala: eu sempre os amei, e aí ele usa um exemplo para mostrar para eles como que ele sempre os amou. E ele fala o quê? Olhem para Edom, a nação do irmão de vocês, dos filhos de Esaú. Eles eram vizinhos de Israel, sempre arrumaram confusão com Israel. Olhem para a vida deles. Eles foram completamente destruídos e continuam destruídos, mas vocês não. Vocês estão de pé, porque eu sempre os amei. Aqui, Deus, ele mais uma vez afirma basicamente a mesma coisa. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O fato de vocês ainda existirem mostra que eu não mudei. Porque se eu tivesse mudado, vocês estariam eliminados como os descendentes de Esaú. Porque vocês, como eles, também foram conquistados. Vocês, como eles, também foram levados para o exílio. Mas vocês voltaram. Mas vocês estão aqui. Mas a terra foi reconstruída. Mas existe um tempo de volta. Pode ser que não está na circunstância que vocês esperavam, mas vocês estão de volta. E por que Deus fala: olha, de fato, eu, o Senhor, não mudo? Porque eles acusavam Deus de mudança. Eles acusavam Deus de Deus ter mudado, Deus ter abandonado a sua aliança, Deus ter dispensado eles. Então o que Deus está falando aqui para eles: de fato, eu, o Senhor, não mudou, porque se eu tivesse mudado, vocês não existiriam mais.
Essa aqui é a resposta de Deus. Vocês querem ter certeza de que eu nunca mudei com vocês? Vocês ainda existem. Porque vocês têm me desobedecido, de rei em rei, de geração em geração. E vocês continuam existindo. Vocês só existem por graça e misericórdia. Só porque eu sou o Senhor e não mudo. Mas eles olhavam para os seus sofrimentos, eles olhavam para as suas circunstâncias e eles distorciam a visão, eles entendiam errado, porque eu quero saber se Deus me ama. Como que eu quero saber se Deus me ama? Eu vou olhar para as minhas circunstâncias. Se minha conta bancária está cheia, se a despensa está cheia, se eu estou saudável, se eu tenho aquilo que eu quero, se os meus filhos estão bem, se a minha esposa, o meu marido está indo tudo bem, se eu estou bem no emprego, se as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero, então Deus me ama. Se não estão, Deus me odeia, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Essa era a visão deles. Eles olhavam para as circunstâncias, olhavam para as coisas materiais, e eles então concluíam: não está tudo bem, Deus não nos ama. Então Deus mudou conosco, porque Ele prometeu que nós voltaríamos do exílio e nós voltamos. Mas Ele também prometeu que teria um rei de novo no trono. Ele prometeu que as outras nações também voltariam nos trazendo presentes. Ele falou que nós seremos o centro do mundo. Ele fez um monte de promessa para a gente através dos profetas e nada se cumpriu. Então Deus mudou. Não. Se vocês ainda estão vivos, é porque eu não mudei. E existe para nós uma tentação. Qual tentação? A mesma tentação que eles viviam. Esse olhar distorcido. É olhar para as nossas circunstâncias e avaliar o amor de Deus por mim e por você através das nossas circunstâncias. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos quando nada sai do jeito que a gente quer? Tudo está ao contrário. Vou dar o exemplo do imigrante. Esse aqui é o clássico, né? Para a gente que é tudo imigrante, quem sabe muito bem o que é isso. Você sai do Brasil, cheio de sonhos, cheio de expectativa. Aí você sai de lá até com uma promessa de Deus. Eu ouvi Deus falar comigo, vai para lá. E aí você fala, então se Deus falou, né, a gente vai. Mas meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não é porque Deus falou que se é para você ir, que a coisa vai dar certo, que o mar vai se abrindo assim, ó, e tudo vai acontecendo. Às vezes vai ter que atravessar a nado mesmo. Então, nosso problema, a gente sai de lá, aí chega aqui, aí a gente enfrenta a América de frente. São longas horas de trabalho, as coisas não andam. Quando não perde o emprego, não fica em casa 40 dias comendo arroz e ovo. Eu sei muito bem que é passar isso. E aí perde o emprego, não consegue arrumar outro, e você não tem uma oportunidade, aí você pega aquele patrão que é quase que a encarnação de Satanás, né? E você come o pão que o diabo amassou. Você dorme 3 horas por noite, sai para trabalhar 4 horas da manhã, volta 1. O negócio é louco. Aí a gente pensa, Deus me abandonou. Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não estava nessa situação. Conhecem essa história ou não? Vocês acham que isso aqui é só dos israelitas? Nós somos todos farinha do mesmo saco. É tudo igual. Não muda nada. Então é exatamente isso que eles estavam vivendo. Só que existe, então, primeiro perigo, avaliar o amor de Deus por causa das minhas circunstâncias. Você sempre vai se frustrar. Sempre vai se frustrar. Porque geralmente para nós as circunstâncias são ruins. Quando as circunstâncias estão boas, qual é o perigo? O perigo é eu pensar que eu sou merecedor. Que eu que estou fazendo, eu que estou obedecendo, eu que estou... Está vendo? Deus está me abençoando porque eu sou uma boa pessoa, eu sou obediente. É os dois extremos. Agora, no caso deles aqui, eles estavam vivos, eles tinham voltado para a terra, eles tinham aquela vida que era miserável, mas eles tinham aquela vida, e eles começavam a pensar assim, não, nós estamos aqui porque nós somos boas pessoas, porque nós somos bons trabalhadores, porque nós voltamos aqui e nós temos feito a nossa parte, nós estamos, então... Está tudo bem, mas é mérito meu. Aí Deus então quebra tudo isso, logo no versículo 6. Vocês existem, vocês estão de pé, porque
Eu sou o Senhor e não mudo. Não é por causa de vocês. Para nós é a mesma coisa, porque muitas vezes eu estou indo bem no trabalho, né? Porque eu trabalho muito duro, porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz, porque eu tenho os dons. Meus filhos estão sendo bem criados, porque eu sou um bom pai, uma boa mãe. Eu estou prosperando na vida. Então a gente vai tendo essa tendência de achar que é a gente. Então Deus, ele quebra completamente essa nossa visão. Nós somos o que nós somos por pura graça de Deus. Nós temos o que nós temos por pura graça de Deus. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você adquiriu, porque você conquistou. Meu irmão, na última semana, eu passei mal, do domingo para segunda-feira. Na terça-feira à noite, eu estava no hospital sendo operado. A nossa vida não vale nada. É uma coisinha que aperta aqui do lado, você já nem sabe se você volta para casa. Você já nem sabe se a igreja vai ter que eleger um novo pastor. Nós não sabemos, meus irmãos, nós não sabemos se nós vamos sair daqui hoje, como que vai ser o dia de amanhã. A nossa vida é um sopro. E nós ficamos aí nos achando alguma coisa, né? Então, enquanto a gente não entender que nós vivemos e tudo que nós temos é pela graça de Deus, nós vamos viver como credores de Deus. O que é um credor? O credor é aquela pessoa que Deus pensa que deve alguma coisa para ele. Enquanto nós não entendermos que tudo na nossa vida é graça, nós vamos viver pensando que Deus deve alguma coisa para nós. E quando Deus não nos dá aquilo que nós achamos que nós merecíamos, nós nos afastamos de Deus e vamos embora. Não é assim que acontece muitas vezes? Foi embora da igreja. Por quê? Porque eu dei 3 meses para Deus resolver o meu casamento, Ele não resolveu e não fui embora. Na verdade, talvez Ele tinha que resolver você antes de resolver o seu casamento. Na verdade, Deus tinha que trabalhar em você antes de trabalhar na vida da sua esposa que não é crente, do seu marido que não é crente. Então, não, mas eu não estou interessado em trabalhar em mim, eu estou interessado que Ele trabalhe nos outros, que Ele me dê aquilo que eu quero. Bom, então, você está procurando um Deus que te sirva, não um Deus que você serve. Então, enquanto a gente não entender, a gente vai viver essa vida de credor de Deus. Mas no dia que a gente entender que tudo que nós temos é graça de Deus, aí a gente passa a viver como devedores agradecidos de Deus. Deus, obrigado porque eu tenho que comer. Deus, obrigado porque eu tenho onde morar. Obrigado porque eu tenho esse carro para dirigir. Deus, obrigado porque hoje eu saí da cama e não precisei ir para um hospital. Deus, obrigado pela porta de trabalho, que por pior que seja, tem trazido o leite para dentro da minha casa. Obrigado. Meus irmãos, enquanto nós acharmos que Deus nos deve alguma coisa, nós nunca vamos ser agradecidos pelo que nós temos. Nunca. Aí no versículo 7 ele diz: Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Meus irmãos, a pergunta deles aqui é basicamente, sempre ironia. Em todo o livro de Malaquias, as perguntas deles sempre são perguntas que estão desafiando Deus. Eles não estão realmente querendo saber como nós podemos voltar para o Senhor. Deus, o que nós fizemos? Como nós podemos voltar? Eles não querem saber disso. Eles estão perguntando de uma maneira sarcástica: como assim voltar? Nós não estamos aqui? Nós não estamos aqui no domingo? Nós não trazemos aqui uma oferta? Nós não trabalhamos aqui, faz um servicinho aqui, outro ali? Eu não estou servindo no ministério? Eu não estou aqui? Como assim, Deus? Volta para mim. Que história é essa? Estou aqui todo domingo. Estou aqui cumprindo com os meus rituais da religião, com os meus rituais religiosos. Porque essa era a circunstância toda aqui. Eles iam para o templo, eles ofereciam sacrifícios. Nós vimos que eles ofereciam sacrifícios, né? E como eles ofereciam esses sacrifícios? Os animais doentes, né? Animais impuros que Deus odeia.
fazendo o mínimo necessário para manter uma aparência de religião. Eles não estavam interessados em adorar a Deus, eles estavam interessados apenas em cumprir um ritual religioso, porque eles achavam que cumprindo esse ritual religioso, Deus os abençoaria. Eu vou fazer o mínimo necessário que eu tenho que fazer, porque se é isso aqui que eu tenho que fazer, então eu vou fazer para Deus me abençoar, para Deus dar aquilo que eu quero. É isso que eles estão fazendo. Então, a pergunta aqui, voltem, ou o chamado de Deus, voltem, é a pergunta deles. Como assim volta, se nós sempre estivemos aqui? Não, não é disso que eu estou falando. Eu não quero rituais religiosos, mecânicos. Eu quero o coração de vocês. Eu não quero que você venha todos os domingos na igreja e entra por aquela porta e sai por aquela porta dizendo, fiz o que eu tinha que fazer para Deus, agora Deus tem que me abençoar. Eu até me envolvo num ministériozinho aqui e ali para acalmar essa consciência que sabe que eu deveria estar envolvido no trabalho do Senhor, mas não estou. É isso que acontece aqui. Então eles estão fazendo o mínimo necessário e Deus está falando, vocês estão cumprindo apenas rituais religiosos e eu não aceito isso, porque eu não estou interessado em religiosidade, eu estou interessado em adoração. Eu não estou interessado em que vocês venham cumprir tabela, eu estou interessado em que vocês se relacionem comigo. É isso que ele está falando aqui. Esse é o problema. Então eles pensam, olha, voltem para mim. Como assim, Deus? A gente sempre esteve aqui. Mas aqui o texto vai deixar claro para nós, então, do que essa passagem realmente fala. Do que essa passagem realmente fala. De novo a pergunta, como que nós voltaremos, Senhor? Nós não estamos aqui? Não, vocês podem até estar aqui, mas vocês estão aqui, presentes, fisicamente, mas o coração de vocês não está aqui. Mas o coração de vocês não veio. Mas o coração de vocês adora outra coisa. Vocês estão aqui, mas o coração de vocês não está. E eu quero o coração de vocês. Mas espera aí, Deus, que história é essa? Como assim que é o nosso coração? Como assim? Voltar para você como? Como que a gente faz para voltar para você? Aí o versículo 8 responde, pode um homem roubar a Deus? E aqui é uma pergunta também de Deus sarcástica, porque, meus irmãos, quem nós somos diante de Deus? Pó e cinza. Quem seria capaz de roubar alguma coisa de Deus? E a pergunta aqui é para fazer pausar mesmo, é uma ironia, ninguém pode roubar nada de Deus. E a resposta vem depois. Então, pode alguém roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Pode alguém roubar de Deus? Impossível. Contudo, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão conseguindo. É isso que Deus está falando aqui. Realmente não é possível roubar nada de mim. Eu sou o Senhor soberano. Vocês são apenas criaturas. Como que alguém pode roubar Deus? Deus, isso é uma loucura. Isso é impossível. Contudo, vocês estão conseguindo. Essa é a ironia aqui que Deus quer deixar muito claro para nós. Contudo, vocês estão me roubando e ainda me perguntam, em que te roubamos? Que história é essa, Deus? Quem pode te roubar? Ninguém pode te roubar. Como que alguém vai te roubar? O que a gente está roubando? Ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. E aí a conclusão lógica que nós chegamos aqui, então nós agora vamos, gente, vocês estão roubando Deus, você tem que trazer o dinheiro para cá, você deposita aqui o seu dinheiro, porque senão Deus não vai te abençoar. Porque senão, Deus não vai repreender o devorador. Aliás, Deus vai mandar o devorador para comer as coisas de vocês, porque vocês não estão trazendo o dízimo na igreja. Se você ler de uma maneira superficial esse texto, pode até parecer que ele está dizendo isso. Pode até ser distorcido dessa maneira, como muitos já distorceram na teologia da prosperidade. Muitos. Esse texto tem sido usado para, como o Patrick já disse aqui para nós hoje, para manipular gente, para roubar gente, para usar o nome de Deus e extorquir pessoas. Mas não é disso que esse texto está falando. Meus irmãos, olhem do que Deus está falando.
Ele está falando, voltem para mim. Ele não quer saber do dinheiro, o problema aqui não é o dinheiro. Ele, voltem para mim. Aí a pergunta é, como que nós podemos voltar para o Senhor? Nós nunca fomos para lugar nenhum. Então ele fala assim, vocês estão me roubando. Aí ele fala do dinheiro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como que essas coisas se encaixam? Do que Deus está falando? Ele está falando do ídolo do coração deles. Vocês estão aqui, mas o coração de vocês não é meu. O coração de vocês está nas coisas materiais. O coração de vocês está no dinheiro. Deus, então, ele usa o dinheiro aqui para mostrar aonde está a verdadeira adoração deles. O Deus que eles realmente amam não é Deus, é o dinheiro. E é isso, e é por isso que ele fala aqui então. Porque o grande ídolo do nosso coração é o dinheiro e continua sendo. É o mesmo diagnóstico do povo de Malaquias, é o diagnóstico de nós hoje. O povo então ele tinha perdido completamente a confiança em Deus, porque servir a Deus não compensa, porque eu estou aqui trazendo as minhas ofertas, eu estou trazendo aqui os meus dízimos, e eu estou percebendo que minha vida não progride, não prospera. Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer animais impuros, eu vou oferecer animais doentes, era o que eles estavam fazendo, lembra das outras semanas? Eu vou fazer o mínimo necessário para que Deus venha me dar aquilo que eu quero. Mas o meu coração, então, não é de Deus. Eu estou apenas cumprindo rituais religiosos. O meu coração, na verdade, é do dinheiro. O que eu realmente quero não é Deus. Eu quero que Deus me abençoe. Eu não quero Deus, eu não quero me relacionar com Deus, eu quero que Deus me dê aquilo que eu quero. Deus, então, nesse caso, ele é apenas um meio para eu conseguir aquilo que eu realmente amo. Deus é apenas um instrumento para eu realmente obter o meu Deus. Ficou claro isso? Eles queriam apenas usar a Deus porque eles achavam que se eu obedecer a regras, se eu fizer tudo bonitinho, se eu cumprir com a tabela religiosa que eu tenho que cumprir, Deus tem que me abençoar e me dar aquilo que eu quero. Nesse caso, se esse é o seu caso, se você vem para a igreja, pensando que você vir para a igreja, dar um dinheirinho aqui, fazer uma coisinha ali, aí você vai obrigar Deus a te dar alguma coisa, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, essa coisa que você está esperando receber de Deus, esse é o seu Deus. Deus é apenas um objeto para você conseguir aquilo que você realmente ama. Você não ama Deus, você quer usar Deus. Ficou claro isso? É isso que está acontecendo aqui. É por isso que Deus fala de dinheiro. Vocês só estão me usando para querer ganhar dinheiro. Vocês só estão fazendo rituais religiosos para que eu venha abençoar vocês. A confiança deles não é o Senhor, é o dinheiro. Então, quando eles viram que servir a Deus não ia trazer retorno para eles, eles pensavam assim, opa, melhor eu guardar meu dinheirinho no meu bolso, porque esse Deus aí, a gente não sabe se ele vai abençoar mesmo a gente de fato. Então, eu com dinheiro no meu bolso, eu estou tranquilo. Esse aqui é o problema deles. Eles confiavam no seu dinheiro, ao invés de confiar no Senhor. E o dinheiro para eles era muito mais do que dinheiro. O dinheiro para eles, assim como era na cultura deles, continua sendo hoje. Porque nós vivemos nessa cultura que o dinheiro, ele promete para nós o quê? Status, segurança, identidade, prazer, controle. Não são essas coisas que o dinheiro nos promete? Não é essa falsa expectativa que todos nós temos, que se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me reconhecer, vou ter um status. Se eu tiver dinheiro, não importa, eu estou garantido no meu futuro. Se eu tiver dinheiro, eu posso controlar situações. Se eu tiver dinheiro, eu posso descansar em paz. Não é essa falsa ilusão que o dinheiro nos dá? Que se a gente tiver uma conta bancária gorda, está tudo bem. Até o dia que você cai de cama, ou um filho seu cai de cama, num centro hospitalar em Boston, com câncer. E aí você vai ver que por mais que você tenha dinheiro, o seu dinheiro não pode fazer nada. É nesse dia que Deus, ele quebra completamente as suas esperanças no dinheiro. E eu já vi isso acontecer.
Mas Deus é gracioso e misericordioso conosco, que Ele nos mostra essas coisas e ainda assim nos cura, nos transforma, nos abençoa, para mostrar que essas coisas não podem mudar nada. É vã a confiança que nós colocamos no dinheiro. Mas o dinheiro, então, meus irmãos, o dinheiro não é uma entidade apenas de troca. Ele é um Deus. É por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Amará um e odiará o outro. Ninguém pode. Aí ele fala claramente: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Da onde que vocês acham que Jesus tirou isso? É daqui. Isso aqui está claramente falando a mesma coisa que Jesus fala em Mateus 6. A mesma coisa. Nós queremos dinheiro. Por quê? Porque nós pensamos que o dinheiro pode dar aquilo que somente Deus pode nos dar. É por isso que nós desejamos tanto dinheiro. É por isso que nós queremos tanto dinheiro. E aí, no nosso problema, ainda aqui no caso aqui deles, né? O que acontece? Aí chega o mês. Aí tem as contas, tem as despesas, tem aquilo que eu quero fazer. E aí, no final de tudo, e se a coisa estiver apertada ainda, aí eu vou calcular para ver se compensa dar alguma coisa para Deus. Se compensa eu obedecer a Deus ou não. Mostrando então que a minha confiança não está no Senhor, está em mim mesmo, no meu dinheiro, naquilo que eu tenho. O problema do dinheiro, meus irmãos, é que a nossa confiança vai para Ele. É que Ele vai sentar no lugar de Deus e Ele vai exigir adoração. Ele não é uma entidade neutra. Ele não é. Então, o dízimo é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. O dízimo é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Quando o povo retém o dízimo, ele não apenas está cometendo um pecado aí, um deslize financeiro. Não é isso. Ele não está apenas deixando de dar um dinheiro. Aliás, nós, no Novo Testamento, nós fomos libertos da lei, como se o dízimo viesse com a lei. E como se o dízimo no Antigo Testamento fosse uma questão de dinheiro. Nunca foi. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O dízimo na Bíblia, ele antecede a lei e ele nunca foi uma questão de dinheiro. Ele sempre foi uma questão de confiança e adoração. Sempre. Sempre. Nunca foi sobre dinheiro. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que nós somos feitos. No dia que você deixa de dar o dízimo, o seu coração, pode ser que você foi dizimista e você abandonou a prática e o seu coração foi migrando para o Deus dinheiro, Mamon. Ou você nunca fez nada disso mesmo deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei quem que é dizimista, tá? Então você pode ficar tranquilo que eu não estou. Está preocupado que eu estou falando para você, eu não sei se você é, se você não é. Então, você fica tranquilo, tá bom? Voltando. Então a gente migra a nossa confiança para isso. É por isso que Deus fala tanto, Jesus, aliás, fala tanto de dinheiro na Bíblia. Jesus falou muito sobre dinheiro. Por causa do quê? Porque Ele sabe aquilo que o nosso coração adora. A falsa segurança que o dinheiro vai sempre nos dar. E na nossa cultura, então, não é apenas uma moeda de troca. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Não no sentido que as pessoas, elas adoram esse Deus. Por exemplo, nós não colocamos a nota, eu não estou com a minha carteira aqui, colocando, eu nem tenho dó, alguém anda com dinheiro na carteira? Porque eu não ando mais. Né? Vamos pegar o cartão de crédito. A Márcia ainda tem, Márcia? Eu já faz tempo que eu não tenho. De vez em quando tem que pegar da Jaqueline. Jaqueline sempre tem dinheirinho lá. Mas eu acho que essa é coisa das mulheres. As mulheres ainda têm. Acho que os homens é mais negociado. A gente não faz um altar dentro de casa com a nota de 100 lá. Aliás, algumas pessoas têm uma nota de $1 na Bíblia, né? Lá no Brasil era meio comum esse negócio de ter uma nota de $1 na Bíblia. É meio que uma superstição, né? A Márcia tinha nota de $1 na Bíblia. Tinha não, Márcia? Ela está dando risada. Então as pessoas guardavam, eu já vi isso várias vezes no Brasil, a pessoa tem uma nota de $1 na Bíblia, eu não sei para quê, né? Mas é uma superstiçãozinha ali. Mas nós não temos uma nota de $1 no altar, lá na vitrine da nossa casa, e nos ajoelhamos diante dele, e oramos a ele. Não é isso que o texto está falando. É muito mais sutil que isso. Nós adoramos o Deus no nosso dia a dia, esse Deus Mamon no nosso dia a dia. Por quê? Não.
eu tenho que levantar cedo para trabalhar, mas eu não posso levantar cedo para orar. Eu sou capaz de levantar, de trabalhar 1 hora extra para fazer um dinheirinho a mais, mas eu não sou capaz de orar e estudar a Bíblia 1 hora extra para poder me aproximar de Deus. Aí você vai aprendendo e entendendo do que a Bíblia está falando. Não é que nós nos ajoelhamos diante do dinheiro, literalmente o adorando, não. São com as nossas escolhas do dia a dia. São com aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro no dia a dia. E aí essas coisas, porque, lembra, o dinheiro promete o que para você? Promete segurança, promete identidade, promete liberdade, promete prazer, e prazer instantâneo, porque se eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Promete controle absoluto. Então as pessoas acreditam que o dinheiro pode dar todas as coisas para elas, mas todas essas coisas só Deus pode nos dar. Porque, meu irmão, minha irmã, se te for tirado todo o dinheiro que você pensa que você tem, talvez você até tenha muito dinheiro, não sei. Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua identidade? Porque se você construiu a sua identidade em dinheiro e você perdeu tudo que você tinha, não é sem razão que muitas pessoas tiram suas próprias vidas, depois que ficam falidas. Porque tudo que ela tinha era dinheiro, e o Deus dela foi tirado dela. Se essas coisas são coisas que se você acha que o dinheiro te dá, então no dia que o dinheiro for tirado de você, você vai entrar em desespero. É por isso que Deus fala, não terás outros deuses além de mim. Porque no dia que esse Deus for tirado de você, você vai ficar desesperado. E para a maioria de nós, é o dinheiro. E por que o dízimo então é tão difícil? Por que dar dinheiro, ser generoso com dinheiro é tão difícil? Meus irmãos, é tão difícil ser dizimista, é tão difícil ser generoso, porque o dinheiro não é apenas dinheiro, o dinheiro é um Deus na nossa vida. Entregar dízimo, entregar oferta, ser generoso com o nosso dinheiro, é você ter que dar parte do seu Deus, e nós não queremos dar parte do nosso Deus. Então as pessoas não é que não dão dízimo porque elas são pão duras, pode ser também, mesquinho, pão duro, mas na maioria das vezes é porque o dinheiro é o nosso Deus, e eu não consigo me desfazer dele, porque eu dependo dele, porque a minha confiança está nele, porque a certeza de quem eu sou está nele, porque a segurança do futuro está nele. É por isso que para nós é tão difícil sermos fiéis com o Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então você perceba que a relação que Deus está fazendo aqui entre dinheiro e coração, mas não é sobre o dinheiro, é sobre aonde nosso coração está, e é no dinheiro. É disso que essa passagem então está falando. Então, você até pode dizer que você ama a Deus aí com a sua boca, você até pode vir à igreja aí, ter aí a sua Bíblia aberta, o seu celular aí no texto, frequentar a igreja semana após semana, até ser membro da igreja, seus filhos batizados. Mas meu irmão, minha irmã, Deus ele está preocupado com as nossas ações, não com as nossas palavras. O nosso extrato bancário fala muito mais sobre quem nós amamos do que a nossa boca. Você pode falar que ama a Deus de todo o seu coração com a boca, mas se Deus pegar o seu extrato bancário hoje e olhar o seu extrato bancário hoje, Ele vai ver que você ama Ele acima de todas as coisas? Ou você ama o carro novo, as férias, as compras, o ter, o guardar, a segurança, a identidade, tudo mais que nós já falamos. Se Deus olhar para o seu extrato bancário hoje, Ele vai ver a declaração que você faz com a sua boca, ela bate, aquilo que você diz, amar a Deus, confiar em Deus, bate com o que você investe, bate com a sua generosidade, bate com o seu amor, desprendido do dinheiro. Porque senão, meus irmãos, é só balela, é só boca para fora. Porque se não bate, Deus não está interessado em discurso, Deus quer saber das nossas ações. É simples assim. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos
não ter nenhum problema com relação ao dinheiro, porque nós sabemos que Ele vai nos suprir a necessidade. Contudo, se nós não amamos a Deus e nós somos religiosos, a nossa religiosidade só serve para uma coisa, para querer usar Deus. Meus irmãos, não adianta falar, eu sou calvinista, defender a teologia certa, falar isso, falar aquilo, defender posições teológicas corretas. E com a sua vida você mostra, com uma coisa tão clara na Bíblia, que é a questão financeira, você mostra que seu calvinismo não vale nada. Sua teologia não vale nada. Porque se a sua teologia não está afetando o jeito que você vive, ela não vale nada. Ela não vale nada. Se nós vivemos, pregamos e temos um discurso maravilhoso, uma teologia reformada maravilhosa, mas se essa teologia reformada não é posta em prática, e uma maneira muito fácil de ver é o dízimo e oferta, se não é colocado em prática, meu irmão, não adianta você falar que você é calvinista para mim. Eu sou reformado. Deus quer saber como que está a sua confiança de verdade. Porque falar, como diz lá no Brasil, né? Falar, até papagaio fala. Você fala, por sinal o papagaio falar que ele teme a Deus, ele vai falar a mesma coisa. Mas aí o versículo 9 fala uma coisa que é interessante. E ele diz assim: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí a gente olha para esse texto aqui, a gente pensa, nossa, é por isso que as coisas estão dando errado na minha vida. Porque Deus está me castigando. Porque é isso que está acontecendo aqui. Não, não é. Meu irmão, se você entender esse versículo aqui, o versículo 9, que está tudo dando errado porque Deus está me castigando, porque você está roubando Deus, porque você está deixando de dar dízimo, você não entendeu a profundidade desse versículo aqui ainda. Você não entendeu isso aqui. A tentação aqui é pensar que o problema aqui é apenas a condição econômica desse povo, a sua condição econômica, porque isso não está falando, isso aqui está falando sobre a sua vida espiritual. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o dízimo, como era e ainda ele funcionava assim. Ele movia uma grande engrenagem. Você sabe o que é uma engrenagem? O motor ele é cheio de engrenagens. Uma engrenagem começa a rodar, empurra a outra, e vai empurrando a outra, e vai movendo um monte de engrenagem dentro do seu motor, para que seu motor ande. O dízimo era uma engrenagem central nesse motor. O povo dava os seus dízimos e as suas ofertas, que foram instituídas por Deus na lei. E é muito mais do que 10%, tá? E aí eles davam os seus dízimos e as suas ofertas. Existia então abundância no templo do Senhor. Os sacerdotes, eles viviam dessas ofertas. Eles não tinham terras, lembra? Propriedades. Ele tinha algumas cidades que eram deles ali, alguma propriedade, mas eles viviam do templo, do trabalho do Senhor. Mas o trabalho deles era fazer o quê? Ensinar a palavra, era se dedicar ao estudo da palavra, para que o povo conhecesse o Senhor, para que o povo temesse o Senhor, para que o povo aprendesse a amar o Senhor. É isso que estavam fazendo aqui. Esse era o trabalho deles. Uma vez que as pessoas paravam de dizimar, o que acontecia? Eles paravam de ter o que comer. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver isso muito, muito claro. Eles pararam de dizimar, os sacerdotes abandonaram as suas posições, voltaram, foram plantar, colher, porque eles precisam comer. Então a palavra de Deus deixou de ser ensinada, o povo já não sabia mais o que era a vontade de Deus, vivendo em pecado, se auto-enganando, pensando que estavam cumprindo a vontade de Deus. Você vê que vira um ciclo vicioso, não tem dízimo, não tem sacerdote ensinando a palavra, o povo então vai vivendo do jeito que quer, e aquilo vai gerando mais e mais maldição. Então a grande maldição aqui para Deus não é a econômica, é a espiritual que eles se encontravam. Eles estavam cumprindo rituais religiosos e achavam que estavam fazendo tudo o que tinham que fazer para Deus, quando na verdade eles estavam roubando Deus. Tá? Dá para ver isso aqui? Então o problema maior aqui não é econômico, é espiritual. E todos vão sofrer por causa disso, todo mundo, porque aí não tinha gente suficiente para poder ensinar a palavra, fazer os trabalhos do templo.
E aí toda a família era um problema. Lembra dos casamentos problemáticos que nós vimos semana passada, nas outras semanas, 2 semanas atrás? Por que aqueles casamentos estavam todos destruídos? Por que os maridos estavam abandonando as esposas para se casar com mulheres estrangeiras? Porque eles queriam dinheiro. Porque Deus não está me ajudando mesmo. Então eu vou arrumar um jeito de arrumar um laço aí comercial com uma esposa nova para ver se a coisa anda. Por quê? Porque não tem dízimo lá no templo. As coisas, o povo não está obedecendo a palavra de Deus, sendo capaz de separar das suas esposas, fazendo as barbaridades que eles estavam fazendo, e continuavam oferecendo coisas no templo, como se aquilo ali fosse, agora Deus vai ter que me abençoar, fosse um passe livre para o pecado deles. Porque é um ciclo vicioso. Aí você vê em igrejas, meus irmãos, que alguns pastores, alguns ministérios, alguns missionários, que até estão tentando fazer uma coisa, mas aí o cara tem que trabalhar longas horas para poder se sustentar. Aí ele não consegue ter tempo para estudar, para poder expor a palavra de Deus como ela tem que ser exposta. Aí você vira aquele vício. O povo não contribui, aí o líder lá, o missionário, o ministério, não consegue sustento. Aí, em vez de nós termos mais missionários, em vez de nós termos mais pastores, em vez de nós termos mais ministérios dentro da igreja, não acontece. Por quê? Porque não tem um recurso. Aí a igreja deixa de ser abençoada, os nossos filhos deixam de ser abençoados, as nossas esposas deixam de ser abençoadas, os maridos deixam de ser abençoados. Por quê? Porque nós pensamos que vale a pena economizar com Deus. Você vai vendo que é tudo uma questão. Meus irmãos, Deus não falou, Ele não nos dá leis, Ele não nos dá, na palavra dele, instrução por dar, para cumprir ritual religioso. Deus criou a vida, Ele sabe como nós funcionamos. A palavra de Deus é um manual da vida. Obedecer a palavra de Deus vai trazer vida, desobedecer vai trazer destruição. É simples assim. É isso que vai acontecer. Aí, o versículo 10 fala uma coisa aqui que é escandaloso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento para que as pessoas, os sacerdotes, pudessem viver disso. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. E versículo 10. Tem tanto problema aqui que eu podia um dia só para pregar isso aqui. Só o versículo 10. Mas eu vou tentar resumir em 5 minutos. Primeira coisa, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso. Então a gente pode pôr Deus à prova. Mas então, como que eu vou conciliar isso aqui com Deuteronômio 6, versículo 16, que fala, não colocar o Senhor, o seu Deus, à prova? Como que eu vou conciliar isso aqui com Jesus que foi tentado por Satanás? Olha, transforma isso aqui em pão, Jesus, essas pedras em pão. E aí, o que ele responde? Ele cita Deuteronômio 6,16. Não colocarás o Senhor, o seu Deus, em teste, à prova. Aí Deus fala aqui, olha, vocês trazem aí o dízimo, as ofertas de vocês e me colocam à prova, se eu não vou abençoar vocês. Mas Deus pode testar ou não pode testar? Qual que é a moral da história aí? Que agora você confundiu a gente. Isso aqui fica muito fácil de entender quando você entende o hebraico. Porque em português não ajuda a tradução. No português os dois está teste lá. Testar a Deus, testar a Deus. Aí a gente fica, cara, testa ou não testa? Pode ou não pode? Mas em hebraico existem 2 palavras diferentes. A palavra de testar que Deus ele proíbe lá em Deuteronômio era a palavra de você testar para ver se Deus vai fazer aquilo que Ele está falando que Ele vai fazer. É duvidar de Deus. Esse é o teste. É você testar a Deus por teste. Quando o povo teve sede lá em Massá, e aliás, a palavra é Nassá, a palavra hebraica. Quando eles tiveram sede lá, e eles perguntaram assim, e aí, Deus está com a gente ou não está com a gente? Eles então testaram Deus. Eles olharam para as suas circunstâncias e olharam, Deus está com a gente ou não está com a gente? Ele não é um teste, é um teste de basicamente de desconfiança.
Mas a palavra hebraica atrás dessa palavra aqui, que é bacan, é outra conversa completamente. E se você sabe de hebraico, ou se você pensa que eu estou mentindo para você, você abre o hebraico lá e só vê as formas da palavra, você vai ver que é diferente uma da outra. Do hebraico de Deuteronômio, do hebraico de Malaquias. Aí você vai ver que essa palavrinha bacan aqui é outra conversa. Aqui não é colocar Deus à prova, no sentido de testar Deus para ver se dá certo. Aqui o sentido é examinar para provar a bondade de Deus. Aqui o sentido é o exame que revela uma verdade que já existe. É verdade, Ele é bom. Experimentem e vejam que o Senhor é bom. É disso que ele está falando. Então, isso aqui não é uma aposta com Deus. Não é você fazer uma aposta com Deus. Não é, vou trazer meu dízimo aqui e vamos ver se Deus vai me abençoar mesmo. Meus irmãos, se você fizer isso, não traga. Porque você vai se decepcionar e você vai pensar ainda, você falou que eu podia pôr Deus à prova, eu não estou falando isso para você. Você não vai apostar com Deus e muito menos fazer barganha com Deus, porque é isso que a teologia da prosperidade prega. Vem para cá, traz o seu dinheiro e testa Deus, para ver se Ele não vai te abençoar. Vem para cá, coloca o seu dinheiro aqui e veja se Ele não vai multiplicar 100 vezes mais para você. Não é isso que esse Deus está falando. Não é. Se você trouxer o seu dízimo aqui, com isso na mente, você vai se decepcionar com Deus. Porque o intuito aqui, meus irmãos, é simples. Deus criou todo o universo. Deus criou a vida. Não precisa ser um gênio para você subir num prédio e saber que se você se jogar do 13º andar, você vai cair. A lei da gravidade não vai falhar. Alguém quer testar? A gente sabe que vai funcionar, não sabe? Você não precisa testar. O que Deus está falando aqui é mais ou menos isso. Eu criei o universo, eu criei o mundo, eu sei como o mundo funciona. Se vocês fizerem o que eu estou falando, se vocês trouxerem os seus dízimos, houver então o ensino da palavra, o povo viver debaixo da aliança, o povo então entregar o seu coração a mim e não ao dinheiro, então vocês vão experimentar da bondade do Senhor. É uma questão de lei da física. O Deus está falando que, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão experimentar bênçãos. Assim como, meus irmãos, eu conheci gente, eu lembro, eu estava num curso de mestrado no Brasil, na FGV, fazendo um mestrado, um MBA. Um dos meus professores ateus, ele levantou a Bíblia no meio da aula e falou assim, eu não sei se vocês acreditam em Deus ou não, isso para mim não importa. Mas se vocês querem saber tudo sobre dinheiro, está nesse livro aqui. E uma Bíblia, ele nos mostrou na aula. E ele era um homem que não acreditava em Deus. Mas ele falava, todos os princípios de administração e de lidar com finanças estão na Bíblia. Querendo você ou não, gostando você ou não, ou acreditando em Deus ou não. Eu não estudo a Bíblia porque eu creio em Deus. Eu estudo por causa dos princípios. Ele falou isso dentro de uma faculdade. Por que você acha que muita gente vive esses princípios e não crê nesses princípios? Por que você acha que eles são abençoados, prósperos? Porque, meus irmãos, Deus criou os princípios da vida, são princípios. Se você seguir os princípios da palavra de Deus, você vai ser próspero. As coisas vão dar certo, porque você está seguindo um princípio que Deus deu para nos dar vida em abundância. É claro que nós fazemos isso não por causa de abundância material, é por causa de Cristo. É porque Ele já nos deu o maior presente, é Cristo. Mas Ele também nos deu um manual de como nós devemos viver. E muitas vezes você negligencia isso aqui de segunda a segunda. E aqui está tudo que você precisa para saber, para viver uma vida que agrada a Deus, mas para viver uma vida abundante na presença de Deus. Está tudo aqui. Então isso aqui não é teologia da prosperidade. Não é você trazer aqui, não vou trazer e vou ganhar, vou trazer e Deus vai me dar mais. Meus irmãos, isso é teologia da prosperidade, isso é barganha com Deus. Deus não barganha com ninguém, porque Deus não deve nada para ninguém.
Você não pode barganhar com Deus que não deve nada para você. Você não pode fazer troca com Ele não precisa de nada. Então, aqueles que falam para você, traz aqui, porque senão, e veja que Deus vai abençoar vocês, e você ficar esperando bênçãos materiais, a grande bênção, meu irmão, Deus já nos deu, é Cristo. Ele é a grande bênção. Questões materiais, Ele dá porque Ele é bom, Ele dá porque Ele é gracioso. A grande questão aqui é o seu coração, aonde está o seu coração. Então, aí o versículo 10, e vejam, façam prova, e vejam se eu não vou abrir as portas do céu. Se você entender isso aqui como retorno ao investimento, você vai cair do cavalo. Não vem aqui pensando que você vai colocar 100 que vai retornar 1.000. Você vai cair do cavalo. Eu estou falando várias e várias vezes, porque vocês já escutaram muitas vezes gente falando que se você trouxer, você vai ser abençoado materialmente. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Nós já fomos abençoados com Cristo, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1. Ele é a bênção. Ele é. Se você está esperando mais coisa do que Cristo, você precisa rever a sua teologia. Então, essa ideia aí de dar para receber em dobro, vai transformar o dízimo numa transação comercial. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, olha, tragam o dízimo de vocês e Deus vai retornar em dobro para vocês. Meus irmãos, o que mudou do que vocês acreditavam antes para o que eu estou prometendo agora para vocês? Não mudou nada. Sabe o que mudou? A embalagem. Eu batizei o ídolo de vocês. Porque o ídolo continua sendo o dinheiro. Você vai trazer aqui, porque se eu trouxer na igreja e der aqui na igreja, então eu vou ganhar 6 vezes mais. Mudou o ídolo. Só mudou o nome. Eu batizei ele, joguei um pouquinho de água, e agora você pode tranquilamente trazer aqui, e você vai ser abençoado. Antes você trabalhava mais, antes você investia dinheiro, porque você tinha esperança de retorno. Se eu falar para você, traz aqui, que vai te dar mais, não estou te prometendo a mesma coisa? É a mesma coisa. Então esse texto, esse versículo não está te prometendo mais do mesmo. Ele está te prometendo algo completamente diferente. Não é para você trazer aqui, para você ser abençoado, é porque você já foi. É porque você está demonstrando a confiança no Senhor. É porque você demonstra que o seu coração está comprometido com Ele. Então, o dízimo é um ato de arrependimento e não de investimento. O dízimo é um ato de arrependimento e não de investimento. Ficou claro isso? É para isso que nós dizimamos. É uma confissão de que o Senhor é o dono de tudo, não uma aplicação financeira com juros. Então, se Malaquias estivesse pregando isso, ele estava pregando uma outra teologia da prosperidade. Aí o versículo 11, né? E diz assim, por vocês repreenderei a praga devoradora para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a gente lê isso aqui. Então, Deus vai repreender o devorador. Aí a gente faz ameaça para os crentes, né? Porque se você não, é o devorador. É o devorador. É lógico que tem mesmo, gente. Quando você não é dizimista, até isso é uma bênção. Você talvez não vai ganhar nada mais, mas Deus vai te dar a capacidade de administrar o que Deus colocou na sua mão. Ele vai te dar sabedoria para você lidar com o dinheiro. Ele vai dando graça, através da palavra dele, de como que você pode ser um bom mordomo daquilo que ele coloca nas suas mãos. Talvez não vai ganhar nada mais, mas você vai aprender a lidar com dinheiro, de maneira que agrada a Deus. E isso vai ser uma prosperidade na sua vida. Então, versículo 11, está prometendo aqui que nunca mais vai acontecer nada de errado. Se você trouxer o dinheiro aqui, nada vai acontecer de errado com você, com a sua casa, com a sua família. O seu dízimo é um comprar a proteção de Deus. É isso que esse versículo está falando? De maneira nenhuma. Meus irmãos, se fosse isso que esse versículo está falando, Deus odiou Paulo. Porque o cara chegou a perder até as contas de quantas vezes ele naufragou. De quanto sofrimento ele passou. O que ele fala em Filipenses, no capítulo 4, você esquece, você rasga da Bíblia.
Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Aprendi a estar com fome, aprendi a estar com a barriga cheia. Aprendi a ter, a não ter. Ele passou por todo tipo de miséria. E ele estava servindo a Deus. Agora, outro exemplo, o maior exemplo disso é Cristo. Então, se dízimo é uma promessa que Deus vai dar, que vai nos proteger, que nada de ruim vai acontecer, meus irmãos, Cristo viveu a vida, uma vida de escassez e de pobreza. Por quê? Por que ele fez isso? Para mostrar para nós, para deixar exemplo para nós, que não é o dinheiro que vai nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar. Então, não existe uma promessa aqui de que tudo vai dar certo. Não é a promessa. Aliás, se você entendeu assim, então, versículo 12, todas as nações chamarão bem-aventurados, pois a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a grande bênção aqui, entende uma coisa? A grande bênção aqui, note que está tudo no plural. Não é sobre você, é sobre nós, é sobre o reino de Deus. Quando o povo então do mundo vir o nosso coração colocado no Senhor, quando eles virem na nossa comunidade um povo generoso, um povo desprendido, um povo que ama a Deus de fato, então eles vão olhar para nós e falar: esse povo é diferente, a glória vai ser dele. Então tudo é transformado. Note que isso aqui não está falando de prosperidade individual para encher o seu bolso e a sua casa, está falando da glória dele. Quando nós vivermos assim, nós vamos viver para a glória dele. Coração, meus irmãos, é coração. A bênção material aqui, a bênção verdadeira é espiritual, a material são a consequência, que nós usamos para a glória dele. E para encerrar, eu gostaria só de ler isso aqui. Então o dinheiro é questão de adoração. Quando Cristo veio ao mundo, ele não construiu uma fortuna, não acumulou bens, não deixou herança material. Ele viveu em itinerância, dependendo da hospitalidade de quem o recebia. Morreu despojado das suas únicas vestes, sendo disputada no sorteio dos soldados romanos. Essa pobreza escolhida não foi acidente, foi a pregação. Foi o Senhor do universo mostrando em carne que a vida não é o que se acumula, que o Deus que os homens servem com suas contas é um Deus falso, que só existe um tesouro que vale a pena buscar, e esse tesouro está no céu, onde a traça não corrói e os ladrões não arrombam. Nossa generosidade não são esforços para conseguir o favor de Deus. São respostas a um favor que já foi dado por inteiro. Damos porque recebemos tudo primeiro. Abrimos a mão porque o Pai abriu a dele na cruz. E na cruz que o ídolo do dinheiro morre de vez. Porque ali se vê que o que importa não se compra e não se acumula. O que importa é Cristo. E Cristo é dado de graça a quem vier a Ele pela fé. Voltar para o Senhor, no fim das contas, é desistir do Deus que nunca vai entregar o que promete e aceitar o Deus que já entregou tudo o que poderia entregar, incluindo a si mesmo. É disso que essa passagem está falando. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai, que é maravilhosa. Nós nos arrependemos diante do Senhor, porque nós fizemos do dinheiro o nosso ídolo. Deus, porque nós confiamos nele, porque nós pensamos que ele nos dá status, identidade, felicidade, controle, prazer, quando na verdade todas essas coisas só podem ser encontradas no Senhor em Cristo Jesus. Então nós nos arrependemos e te pedimos perdão. E pedimos graça, Deus, para viver uma vida de confiança ao Senhor. Confiando no Senhor. Oh Deus, nos ajuda a nos desfazer dos nossos ídolos e do maior deles, que é a nossa dependência do dinheiro. Para confiarmos no Senhor.
e vivermos de maneira que agrada a Ti. Lembrando que Cristo, nosso maior tesouro, nos deu tudo o que nós precisávamos, e Ele é tudo que nós temos. Nos ajuda, Pai, a viver assim, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.